E aí, meu povo, tudo bem? Vamos para o nosso capítulo 9, que fala sobre a evolução da ocupação do território brasileiro. A evolução da atividade industrial no território brasileiro usa-se como ponto de partida do século XIX, devido às imposições de Portugal contra essa atividade enquanto o Brasil foi a sua colônia. Em 5 de janeiro de 1785, foi assinado um alvará por Maria I, proibindo a atividade manufatureira no Brasil. A revogação do alvará em 1808, com a chegada da família real e mesmo a independência, em 1822 não proporcionaram uma grande expansão industrial, devido principalmente à forte concorrência de produtos importados, melhores e mais baratos, que entravam no Brasil com relativa facilidade. Além da concorrência estrangeira, deve-se considerar que a manutenção do regime escravocrata era um grande empecilho ao desenvolvimento industrial, porque determinava a existência de um mercado consumidor muito restrito e, além disso, fazia que uma parte expressiva do capital disponível fosse utilizada na compra de escravos. Em 1844, visando aumentar a arrecadação e enfrentar os problemas financeiros vivenciados pelo Império, o ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, propôs aumentar as tarifas alfandegárias. Apesar de terem como objetivo o aumento da arrecadação e não exatamente a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento industrial nacional, característica de uma política protecionista, esse quadro permitiu a expansão da atividade industrial no território brasileiro. Dois outros fatores contribuíram para a expansão industrial: a Lei Eusébio de Queiroz e a criação do Código Comercial, ambos em 1850. O fim do tráfico internacional de escravos fragilizou o regime escravista, o qual representava um ponto desfavorável às possibilidades de expansão industrial. Nesse período, destacou-se um importante personagem com grande espírito empreendedor, Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, que batizou o período conhecido como Era Mauá. Mauá foi responsável por inúmeros investimentos, com destaque para o Banco Mauá, para a construção da primeira ferrovia do Brasil e para a implantação da iluminação urbana a gás na cidade do Rio de Janeiro. As tarifas Alves Branco foram revogadas em 1850 e, tal qual o alvará de Dona Maria I, em 1785. Houve um grande impacto negativo na atividade industrial do Brasil, contribuindo decisivamente para a falência do Barão de Mauá. A partir da última década do século XIX, a atividade industrial se intensificou no Brasil. A abolição da escravatura em 1888 e a grande entrada de imigrantes naquele período foram decisivas para o processo. Inicialmente, as atividades industriais eram constituídas principalmente do setor de bens de consumo não duráveis, notadamente vestuários, bebidas e alimentos. Nesse tipo de indústria, o investimento inicial é mais baixo, o que permitia aos novos empresários importar as máquinas e iniciar a produção. Essa exportação identifica o caráter de dependência do processo, pois a tecnologia era estrangeira. As atividades industriais brasileiras aglomeraram-se inicialmente na cidade do Rio de Janeiro, devido à concentração demográfica e ao fato do Rio de Janeiro ser a capital do país. No entanto, com o passar do tempo, São Paulo acabou tornando a principal polo industrial. Com a evolução do processo industrial no Brasil, São Paulo tornou-se a principal área de produção. A cafeicultura paulista foi decisiva para tanto. A paulista utilizou a mão de obra livre dos imigrantes, um sistema produtivo em que nem todas as atividades produtivas ocorriam no interior das fazendas. Nas áreas urbanas vizinhas eram realizadas atividades complementares, como a produção de sacos, de juta, para o armazenamento do café. O avanço da infraestrutura também foi notável com a criação de uma importante malha ferroviária que impulsionou a produção em áreas de solo fértil, terra roxa, do oeste. Assim, a cafeicultura paulista fez com que esse estado tivesse importante concentração de fatores decisivos para a produção industrial, principalmente capital, mercado consumidor, mão de obra e infraestrutura.
A Primeira Guerra Mundial constituiu um período interessante nesse processo de evolução da atividade industrial no Brasil. E com o conflito atingindo os principais centros industriais do mundo, as indústrias já instaladas no país expandiram seu mercado consumidor, e o que gerou um expressivo aumento da produção. Partindo para o nosso capítulo 10, fala sobre a indústria brasileira, o governo de Vargas e a indústria de base. Em 1930, o Brasil já possuía um número expressivo de indústrias, principalmente no setor de bens de consumo não duráveis, como nós vimos anteriormente. O país ainda era majoritariamente rural e a base econômica continuava sendo agropecuária. A crise de 1929, que impactou intensamente a economia dos países capitalistas, afetou de forma profunda o principal produto brasileiro da época, o café. Com a queda do seu preço e a dependência econômica brasileira, esse produto mostrou os aspectos mais negativos da crise, de modo que tornou muito marcante para o Brasil. Até sentir os efeitos da crise de 29, o Brasil era responsável por 60% das exportações mundiais de café. Após esse episódio, a queda do volume das cotações do produto, o valor obtido com as exportações caiu, e muito. A economia brasileira ela foi muito abalada e toda a cadeia produtiva foi afetada. Dentre as consequências da crise de 29, que contribuíram para a expansão da atividade industrial no Brasil, a gente destaca o êxodo rural associado à crise da produção brasileira no campo, que deslocou um expressivo contingente populacional para as áreas urbanas, ampliando o mercado consumidor nas cidades, e a redução na importação de industrializados, provocando o aumento da produção nacional. Houve uma mudança no papel do Estado, o keynesianismo. Mas o que é o keynesianismo? É uma teoria econômica que defende uma forte intervenção do Estado na economia. O nome é uma homenagem ao economista inglês Keynes, que defendia uma presença bem atuante do Estado na atividade econômica nacional, não só como regulador, mas também como indutor do desenvolvimento. A crise de 29 representou um marco para o avanço do keynesianismo, porque questionou a lógica de autorregulação da economia, ou seja, a tese de que a economia tinha capacidade de autorregulação sem intervenções, com base nas leis de mercado, com destaque para a lei de oferta e procura. Nos Estados Unidos, local de origem do modelo keynesianismo começou com o New Deal. Já no Brasil, esse crescimento econômico ocorreu durante a Era Vargas. Getúlio Vargas foi presidente do Brasil entre 1930 e 1945, e um segundo governo de 1950 a 54. O Brasil já possuía uma produção industrial expressiva, porém com grande dependência da importação de máquinas e grande concentração no setor de bens de consumo não duráveis. Os setores de produção pesada ou indústrias de base tinham grande carência. Na Era Vargas, o Estado brasileiro assumiu esse papel ao reconhecer sua importância tanto na criação da infraestrutura como na de empresas de setores de base. Dentre as inúmeras ações então levadas a efeito, podemos destacar a criação do Departamento Nacional de Produção Mineral, o Conselho Nacional do Petróleo, o Conselho Nacional de Água e Energia Elétrica, o Código de Minas, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, instalada em Volta Redonda. Essa empresa ela pode ser considerada um símbolo da participação estatal no avanço da indústria no Brasil. A criação da Companhia Vale do Rio Doce e da Fábrica Nacional de Motores, a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a criação da Petrobras e da Eletrobras. Além de todas essas ações de profundo impacto industrial do país, vale lembrar que Getúlio Vargas foi responsável pela legislação trabalhista brasileira com a criação da CLT, regulando as relações com o trabalhador urbano. E é isso, meus amores. Fechamos 2 capítulozinhos. Dúvidas, escrevam nos comentários. Continuem fazendo os exercícios. Vocês estão se saindo bem, de verdade. Não deixem de fazer. Continue indo lá na escola, pegando os exercícios, entregando na semana seguinte. E a gente vai tirando as dúvidas com o passar da semana. Certo? Até o próximo!